Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, que alegria, estamos juntos nesse último dia da nossa campanha de oração e jejum em busca do socorro de Deus para a nossa família, para a igreja, para o Brasil e para as nações. Nesses 40 dias eu estive trazendo aqui uma mensagem para você e motivando você a orar e juntamente buscar a vitória de Deus. Eu creio que neste encerramento da nossa campanha, Deus vai confirmar os pedidos e as orações que você fez a Ele. É claro que nós não vamos deixar de orar, estamos encerrando essa campanha, mas a partir de amanhã vamos continuar orando, buscando a presença de Deus e crendo que o Senhor é a nossa vitória, não só nesta crise, mas em todas as outras que virão, porque nós somos mais do que vencedores no Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero trazer uma palavra toda especial para você, que está no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, verso 9 e o verso 10. E eu quero falar sobre orar e jejuar para receber o melhor em Deus. Verso de número 9. Jabés foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabés, dizendo: porque com dores o dei à luz. Verso 10. Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. A qualidade de vida de uma pessoa está diretamente relacionada com a sua vida interior, personalidade. Desde o nascimento, absorvemos princípios, ideias, conceitos, filosofias que formam a nossa personalidade. Emoções, vontade, mente, consciência, fé. E de acordo com a nossa personalidade, nós pensamos, agimos, temos atitudes e decidimos o nosso destino. Assim aconteceu também com Jabés. Na sua vida, Jabés, desde o nascimento, recebeu impressões que queriam decidir o seu destino. Assim como Jabés, somos desafiados a decidir diariamente entre ser um homem de dores ou um homem ilustre conforme o propósito de Deus. Há 3 coisas interessantes que nós aprendemos sobre a história de Jabés. Número 1, o desafio de Jabés de ser um homem de dores. Verso 9 diz assim: a sua mãe deu-lhe o nome de Jabés, dizendo: porque com dores o dei à luz. O nome Jabés significa homem de dores. E talvez a sua mãe lhe deu esse nome porque ela estava passando por um momento muito angustiante, não só de dor física, mas de dor na alma, no espírito, com a vida completamente mergulhada no sofrimento. E ela quis marcar a vida de Jabés com a sua própria dor e lhe deu o nome de Jabés. Mas talvez Jabés tivesse nascido com alguma deficiência física, alguma limitação, e ela imaginou que Jabés não teria sucesso na vida como seus outros irmãos. Por isso ela lhe marcou com este nome, Jabés, homem de dor, homem de sofrimento. Ou talvez a sua visão do presente e do futuro fosse tão pessimista que ela resolveu marcar a vida do seu filho como Jabés, porque ela não acreditava em dias melhores. Estamos vendo nas mídias sociais que alguns pais estão colocando o nome dos seus filhos atualmente como Covid-19 e quarentena. Estão marcando a vida dos seus filhos por esta dor, a dor da crise e do desespero que nós estamos passando. Qual é o estado da sua vida? Você é um Jabés? Você foi marcado por algum sentimento de dor? Teu coração está sangrando? Alguém olhou para você e não viu competência? Marcou a tua vida com desilusão? Alguém já te considerou inferior? Alguém já olhou para você e viu que você não tem capacidade? Quem sabe teu próprio pai, tua própria mãe?
Ou quem sabe você está olhando o futuro com desesperança diante desta crise. Mas aí nós aprendemos a segunda coisa com Jabez. Ele se tornou homem de fé e buscou a presença de Deus para mudar a sua realidade. Assim como nós estamos fazendo diariamente em oração e jejum, porque cremos na vitória de Deus na sua vida. E nós aprendemos aqui 6 pedidos que Jabez fez ao Senhor na sua vida. Em primeiro lugar, ele buscou o Deus Todo-Poderoso de Israel. Jabez invocou o Deus de Israel. Ele não procurou qualquer pessoa, mas ele buscou o Deus de Israel. A Bíblia não diz em que momento Jabez se encontrou com Deus. Se ele teve consciência na infância, ou na adolescência, ou na juventude, mas em algum momento ele teve consciência do que aconteceu com ele, das suas limitações, porque a sua mãe lhe colocou esse nome. Mas então ele tomou uma posição diante de Deus, e diz o texto que ele buscou a Deus, ele invocou a Deus. Salmo 145, verso 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos os que o invocam em verdade. Romanos 10:13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É por isso que eu quero convidar você, neste momento de dor, de sofrimento, invoca ao Senhor. Segundo lugar, ele pediu a bênção de Deus. Oh, quem dera me abençoasses. Sabe, querido, quando Jabez abandona aquele sentimento de dor que estava carregado no seu nome, e ele se encontra com Deus, ele se liga com um Deus Todo-Poderoso, que tinha já estabelecido o propósito para a sua vida. A partir do momento que você tem um encontro com Deus e acredita no propósito dele para a tua vida, e não na opinião de outras pessoas, então a tua vida será transformada, porque Deus não te criou para ser um homem de dores, mas Deus te criou para ser um homem de fé, de vitória. Efésios capítulo 1, verso 3 e 5, olha o que diz a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora escute só, verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Isto é, existe a opinião do teu pai, a opinião da tua mãe, a opinião da sociedade, mas existe o propósito de Deus soberano para a tua vida. Então, Jabez descobriu que ele não foi criado para ser um homem de dores, mas ele foi criado para ser um projeto de Deus na terra. E é por isso que nós devemos orar e buscar o melhor em Deus. Efésios capítulo 3, verso 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Terceiro lugar, ele pediu prosperidade. Expandisses o meu território. Jabez está dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me dê bênçãos, eu quero que o Senhor me dê prosperidade. Cuida de mim, Senhor. E o Salmo 68, verso 6 diz: Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Provérbio 16, verso 3: entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. E é isso que eu estou profetizando na tua vida. Deus vai expandir as tuas fronteiras, Deus vai realizar os projetos na tua vida, entregue na mão dele, e o que você tem planejado será realizado com vitória. Quarto lugar, ele pediu a presença de Deus, que a tua mão esteja comigo.
O simbolismo da mão de Deus estendida significa a sua presença em nós, guiando-nos com as suas poderosas mãos. Nós, como crianças indefesas, sem saber o que fazer, mas quando o nosso Pai pega na nossa mão, nós estamos seguros nas suas mãos potentes. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 diz: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Sabe o que Moisés disse em Êxodo capítulo 15, verso 6? A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Moisés proclamou esta palavra quando ele atravessou o Mar Vermelho e ele cantou o cântico da vitória na presença de Deus. Davi, no Salmo 139, verso 10, ele disse: a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Então, no meio desta crise, as mãos de Deus estão nos segurando e estão nos guiando. Quinto lugar, Jabez pediu a proteção do mal. Preserva-me do mal. O mal em toda a sua dimensão. O mal conduzido por Satanás, pelos seus secretários, pelos demônios. Mas quando nós estamos em Deus, nós somos protegidos do mal. Salmo 91, verso 9 e verso 10. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Verso 10. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Sexto lugar, ele pediu o livramento da aflição. Não me sobrevenha a aflição. Aflição como sinônimo de tribulação, de lutas, de problemas que todos nós enfrentamos. Muita gente está paralisado diante desta crise, mas eu profetizo para você que a crise vai passar. Jesus disse em João capítulo 16, verso 33, falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Salmo 34, verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E a terceira coisa que aprendemos aqui nesse texto é que Deus transformou a vida de Jabez, e de um homem de dor, ele foi transformado num homem ilustre. Por quê? Verso 10, Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Jeremias capítulo 33, verso 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E a Bíblia diz no verso de número 9, Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. Do fracasso a um homem ilustre, de um homem de dor a um homem ilustre. Então Deus, Ele quer fazer a mesma coisa na nossa vida. Nós devemos orar, jejuar, buscar a presença de Deus, porque o Senhor Deus tem o melhor para a nossa vida. Então, a partir de hoje, não viva com base nas estatísticas, não viva com base na opinião das outras pessoas, mas coloque o seu coração e a sua vida no Senhor. Vamos orar juntos, em nome do Senhor Jesus? Pai, pelo poder do Teu nome, eu te apresento o meu irmão, a minha irmã. No final, Senhor, desta campanha de 40 dias de oração e jejum, eu te agradeço juntamente com o teu filho, porque eu sei, Senhor, que a nossa oração está sendo respondida, que o Senhor já atendeu os nossos pedidos. E eu creio, Senhor, que assim como fizeste na vida de Jabez, o Senhor está transformando a nossa crise, a nossa dor, o nosso sofrimento em vitória. A partir de hoje, Senhor, nós não queremos viver com base na opinião de outras pessoas, mas nós queremos crer na Tua palavra, nas Tuas promessas, no Teu propósito para a nossa vida, Senhor. Nós não queremos deixar o nosso coração ser dominado pelo medo, pela covardia, pela angústia, pela desesperança. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor está no controle da nossa vida. E eu te louvo, Senhor, te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.